Eu, Lucas da Casa Tardã, homem das letras e herói de ninguém, declaro iniciado o primeiro especial de Guerra dos Tronos. Uma canção de gelo e fogo, traduzido no Brasil como As Crônicas de Gelo e Fogo, teve seu primeiro volume publicado em 1996. O autor, George R.R. Martin, publicou uma história tão extensa e complexa que talvez se eu fosse resumir eu precisasse de uns 7 livros de pelo menos 1000 páginas cada um. 2 ainda não publicados. O primeiro volume da série, chamado A Guerra dos Tronos, também dá nome à série da HBO, que começou em 2011 e que está prestes a começar a sua 6ª temporada. Mas do que se trata? Eu ouvi falar de política, de luta de espadas, dragões, sexo, morte dos meus personagens favoritos? E se esse é você, então essa é a hora em que você começa a entender qual é dessa história e por que ela é tão aclamada. E se nós vamos começar de algum lugar, então vamos começar pela Casa Stark. You're a Stark of Winterfell. You know our words. You were born in the long summer. You've never known anything else. But now winter is truly coming. Em Game of Thrones, toda família importante é uma casa, e toda casa tem um símbolo e um lema. O símbolo da Casa Stark é o lobo, e o seu lema é The Winter is Coming, ou o inverno está chegando. O significado desse lema pode ser explicado simplesmente porque, nesse mundo ficcional, as estações do ano são muito diferentes das nossas. Lá, por exemplo, o inverno pode durar anos. Você para imaginar o efeito disso sobre a agricultura. Mas, apesar de verdadeira, essa é uma explicação simplista, e nós não estamos aqui para dar explicações simplistas. A verdadeira explicação para o lema da Casa Stark está enterrado na história do continente. My father was Ned Stark. I have the blood of the first men. My ancestors lived here, same as yours. O sangue dos primeiros homens. Game of Thrones se passa em larga escala num continente chamado Westeros, que nos dias atuais do livro é governado por somente um rei. No entanto, para entender a história da Casa Stark, nós temos que voltar para uma época em que esse continente sequer tinha homens. E isso, só para observação, é mais de 12.000 anos no passado. Então você tem esse continente que, dizem as histórias, era habitado por criaturas mágicas, conhecidas como os Filhos da Floresta. E então, quando os primeiros homens chegam no continente, eles fazem o que nós fazemos até hoje, quando a gente encontra um povo diferente. Guerra! Até que eventualmente eles chegam a um acordo de paz, os primeiros homens e as crianças da floresta. E esse acordo de paz dura milhares de anos, até a chegada de um outro inimigo, o verdadeiro inimigo. E é claro que o verdadeiro inimigo eram os outros, as criaturas que residem na terra do sempre inverno. E apesar da aliança entre os primeiros homens e as crianças da floresta ter sido capaz de expulsar os outros de novo para a terra do sempre inverno, a sombra deles sempre vai pairar sobre o continente de Westeros. Sempre vai ser aquele perigo que não é visto, mas sempre constante. E por causa disso, eles constroem essa muralha inacreditável para separar o extremo norte do resto do continente. Eles fazem uma ordem militar para tomar conta dos muros, chamada a Patrulha da Noite. E o homem por trás disso, Bran, o construtor, se torna não apenas o Rei do Norte, mas um dos nomes mais famosos da Casa dos Stark. You might not have my name, but you have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. Mas após esse problema, uma outra invasão ocorre em Westeros, por parte de um povo chamado de os Ândalos. Os Ândalos lutam com os primeiros homens e acabam dividindo o continente de Westeros, com os Ândalos dominando o sul, com a sua religião dos Sete, e os primeiros homens dominando o norte, com a sua religião dos deuses antigos.
E ao longo do tempo, respeitando essa divisão, 7 reinos se formam pelo território. Até que chega a casa que ia mudar tudo. A casa dos Targaryens. The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them. Os Targaryens, a casa do dragão de 3 cabeças, fogo e sangue. Dizem que Aegon Targaryen, o Conquistador, chegou em Westeros com suas 2 irmãs e 3 dragões e sistematicamente derrotou 6 dos 7 reinos de Westeros. Se realmente haviam dragões, ninguém sabe. Mas o fato é de que Aegon Targaryen se torna o rei de Westeros e protetor dos 7 reinos. E onde havia, por exemplo, o rei do norte, Torrhen Stark, agora existe o protetor do norte, Torrhen Stark, vassalo do rei Aegon Targaryen. Aegon se instala em Porto Real, ou King's Landing, em um trono feito de incontáveis espadas dos seus adversários vencidos, juntadas por fogo de dragão. E esse trono se torna o centro do poder do continente. Mas, como os Targaryens descobririam, o poder muda de mãos. E as linhagens daqueles que já foram reis podiam muito bem se achar merecedores do título mais uma vez, e de se sentarem sobre o trono de ferro. Mas essa luta de poder, esse jogo de tronos, vai ficar para o próximo programa. Winter is coming. This one will be long, and dark things will come with it. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal se você já não o fez. Sempre que possível, compartilhe seu vídeo com seus amigos, seus conhecidos. É assim que o canal cresce. E por favor, deixe seu comentário lá embaixo para eu poder saber se você gostaria de ver mais vídeos como esse, dessa série especial de Game of Thrones. E até o próximo vídeo.